do que é a vida deles. E eu poderia dizer que esse documento, essa apresentação feita, ela chegou a esse conteúdo por um esforço das pessoas. Mas ela está muito, mas muito aquém da necessidade para a continuidade da vida lá no campo, lá na floresta e lá na cidade. Ou seja, os que falaram antes de mim reforçaram muitos pontos. Eu queria só deixar como para os membros das duas comissões, a Senapo e a SIAPO, que tivessem em mente, quando for continuar o debate e tomar as decisões, pensassem no tempo. No tempo que nós não temos a perder. Considerando que os tempos são diferentes. Enquanto gestores públicos, temos que pensar no tempo de ação do Estado e do governo. Mas, enquanto cidadãos, nós temos que pensar nos outros tempos. Os tempos que nós temos para o trabalho, os tempos que nós temos para a vida, o tempo que nós não temos para perder. Isso é muito relativo, de pessoa para pessoa, para a organização, seja ela qual for. Nós não temos tempo. Porque chove ou porque não chove, porque as pessoas estão no fim da vida ou estão no começo da vida. As nossas ações precisam ser mais concretas. Porque a cada minuto que passa, pessoas estão morrendo. Pessoas estão consumindo alimentos, entre aspas, que é o lixo que a indústria está produzindo. E aquelas pessoas que ainda conseguem produzir o não lixo, está se reduzindo. São poucas pessoas que ainda conseguem produzir o não lixo. E essas são os camponeses, as camponesas, os pequenos agricultores, aqueles outros que produzem no campo ou na cidade, de diferentes identidades. Mas esse número está reduzindo. Então, eu queria deixar essa mensagem para os secretários, para os membros do governo e da sociedade civil, que quando na tomada de decisão, pensasse nisso. Nós não temos tempo. Obrigada, Marcelo. Gente, tinha mais uma fala inscrita, eu me passei, me perdoem, eu vou pedir para a Generosa para ela ser bem generosa nesse momento. E lembrar que a gente está com um tempo... Isso. E depois, a gente, só um minutinho, depois a gente tem alguns recadinhos que a gente vai dar de forma bem objetiva também, para a gente, mais uma vez, aproveitar o pouco tempo que o Marciano estava falando agora, ok? Bom dia, né? Boa tarde já, né? Todos. Eu sou da Unicafes e da Senater, que é a Central Nacional de ATER, da Unicafes. E aí, assim, para mim foi muito importante ter contribuído com a elaboração da chamada de sustentabilidade, né? Mas, infelizmente, os conselhos da comissão, né? Muitos deles não foram levados em consideração. E aí, por isso, a chamada saiu, né? Da forma que saiu, né? Com, mais uma vez, a expectativa que a gente tinha daquela chamada era a sociedade civil poder, de fato, participar, porque para nós era um grande desafio. Mas, infelizmente, mais uma vez, a sociedade civil não teve condições, pelo tamanho da chamada, né, e por outras questões, a gente não teve condição de participar. Né? Então, a gente se pergunta, né, se a nossa participação foi tão válida assim. A gente fica na dúvida. Quando a gente elabora, faz o bolo e não pode comer do bolo. Né? Isso é muito doído para a gente. Eu, que sou diabética e gosto de açúcar. Né? Então, e aí, assim, o que eu acho que a lei, né, e a PENAPO, ela nos dá uma grande oportunidade de mudar e virar essa mesa. Né? Ela é uma grande oportunidade para que a gente não
cometa os mesmos erros que a gente vem cometendo agora. Por exemplo, a chamada do DEGRAVE, aí, né, que é a chamada 01 de 2002, né, em que a gente está participando, tem várias organizações participando da chamada, mas o que se diz? Não, essa chamada é para trabalhar com as cooperativas, empreendimentos de top. Não é para vocês trabalharem, né, com quem não tem condições. Então, que contradição! A gente está falando num Brasil sem miséria e a gente diz que não vai trabalhar com esse público, mas com o outro que já está no top. Então, eu particularmente, fico com muita dificuldade de entender isso e de aceitar isso, né? Agora, a chamada também 06 de 2012, que deu lotes vazios, ninguém acessou, ninguém conseguiu, apesar de ter mandado as chamadas, né, atendido, várias organizações atendido, teve lotes que ficaram vazios, né? Então, é um desgaste de tempo, um desgaste de recurso, né, que eu acredito que o governo desgasta e coloca muito recurso nisso, e a gente, mais uma vez, né, nada e morre na praia. Então, acho que a gente tem nas mãos agora a oportunidade de fazer essa diferença. E aí eu parabenizo todos que estão no processo de construção. Obrigada, Generosa. Obrigado aí pela manhã. Só uns recados aqui. Primeiro, evidentemente, esse é o início de um debate, do ponto de vista do governo, inclusive, como o próprio Bianchini já colocou, não é nem aquilo tudo que o governo, em suas diferentes áreas, já tem produzido, pensado, etc. e tal. Foi apenas um resumo de uma parte daquilo que já se acumulou em algumas áreas, até porque a Câmara Interministerial, como o Bianchini colocou, ela fez uma reunião que não era nem formal ainda, porque não estava e não está ainda formalmente constituída, né? Agora que mas o conjunto de intervenções aqui já nos dão uma série de pistas, ideias, além daquilo que a gente vai trabalhar à tarde. Avisos aí práticos. Para quem não conhece aqui, saindo aqui, agora, à esquerda, o melhor, acho que até, não sei se não estiver chovendo, é melhor sair por lá por causa da questão de entrada e saída, porque tem que passar por outro esquema ali de entrada e saída, daí vai dar problema para vocês entrar e sair. Sai aqui, pega a esquerda, tem 2 restaurantes, um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, né? Aquilo os dois, né? Para vocês almoçarem. A ideia é fazer um intervalo de 1 hora apenas. Portanto, voltar aqui a 1h30, quando a gente vai organizar os grupos, os 3 grupos, e distribuir os grupos aí. O pessoal da sociedade já soube, já se organizou, o pessoal do governo não. Então, nós vamos ter que ir começando a pensar, o pessoal do governo, como é que vai se distribuir nos 3 grupos, para não todo mundo no mesmo grupo. E o último aviso aqui, últimos 2 avisos. Vocês têm aqui, se alguém precisar de alguma coisa agora nesse intervalo de apoio, nós não temos ainda uma sala específica queremos tê-lo para o futuro aqui para a comissão, né? Por enquanto vai ser uma sala de apoio onde funciona o meu trabalho da Iracema, normalmente, que está aqui, né, no final aqui dos endereços do governo, é logo aqui ao lado da agência do Banco do Brasil, ou ao lado do Conceia, para quem sabe, né, onde fica a sala do Conceia, que talvez também possa ser emprestado para algum telefonema urgente, alguma questão de computador que precise urgentemente. E a Aline, não sei se está aqui na sala agora, mas está lá na sala 101, quem quiser e precisar que sistema de check-in, ela já está fazendo depois nos intervalos, durante o trabalho da tarde, ela vai entregar para todo mundo, ou na plenária aqui, um esquema de check-in para todo mundo poder viajar com mais tranquilidade, hoje, no final da tarde e à noite. Daqui a 1 hora, estamos de volta aqui.